Olá, pessoal. Vamos entrando aí. Já tá a Mari Figueiredo, Pedrinho, Márcia, Luana, Isamara. Pessoal, seja bem-vindo ao nosso culto. Eduardo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 124. Diz assim: se não tivesse sido pelo Senhor que estivesse ao nosso lado, agora Israel pode dizer: se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam nos engolido rapidamente quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam nos coberto e o ribeiro teria passado sobre a nossa alma. Então as águas orgulhosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro fora do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui nessa virada do dia, prestando culto a Ti, Pai querido, te agradecendo, Pai amado, de nós estarmos aqui vivos, Pai querido, com saúde. Mas nós queremos te pedir, Pai querido, por aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram enfermos, meu Pai, em nome de Jesus. Toma, Pai querido, o irmão do Tigu, Rafael, que se encontra com Covid, que em nome de Jesus, com a tua poderosa mão e a tua misericórdia, venha alcançá-lo nesta hora, em nome de Jesus, meu Deus. E todos aqueles que se encontram nos hospitais nesse momento, meu Pai, com essa enfermidade, que a tua mão poderosa venha tirá-los dali, meu Deus, com vida, com saúde e de volta aos seus familiares, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ouvir, Pai querido, testemunhos, Pai querido, dos teus milagres nessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Simplesmente
apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Toda a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Toda a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A paz, boa noite, paz do Senhor a todos. Estamos aqui hoje, mais um dia na presença do Senhor, mais um domingo, mais um culto. Eu quero louvar a Deus pelo louvor abençoado, pela vida de vocês, cada um de vocês que estão aqui, que nós estamos juntos cultuando a Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, porque Deus é poderoso para livrar. Deus é poderoso para curar e Deus é poderoso mais ainda para te salvar. Amém? Vamos todos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos falar mais um dia hoje sobre juízo eterno, dando continuidade à nossa série, a nossa série sobre avivamento. Então, na semana passada, nós falamos aí, sobre a parte lá da doutrina dos apóstolos, que é a ressurreição dos mortos, e hoje, dentro da doutrina dos apóstolos, vamos falar sobre juízo eterno, e queira Deus que assim continue, para que semana que vem a gente possa estar continuando essa série. Mas vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite seja eficiente para nos curar, nos sarar, para trazer revelação e entendimento da Tua salvação. Fala conosco, fala com cada pessoa, cada família, cada um que está aí na sua casa, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dias atrás eu estava conversando com a pastora e eu conversando com ela sobre o avivamento que estava por vir. E ela falou que não, que o avivamento já tinha chegado. E eu meditando sobre o que aconteceu no livro de Atos e sobre os efeitos de avivamento, porque na época de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que eles ficaram reclusos, escondidos, orando, aguardando o revestimento do Espírito. E quando eles oraram, que eles foram batizados no Espírito Santo, houve um avivamento sim. E o que aconteceu? Eles vendiam suas propriedades, seus bens, e começaram a atender as necessidades daqueles que tinham. Esses últimos dias eu tenho ouvido falar que as pessoas voluntariamente estão ajudando os necessitados. Eles estão voluntariamente já começando a repartir daquilo que tem. Outra coisa, a Bíblia fala que todos os dias se reuniam no templo. Talvez os templos estejam fechados, as igrejas estão fechadas, mas existe um tempo onde as pessoas estão orando, buscando a Deus, estão reunindo aqui na live, A gente cada vez mais buscando um jeito de haver conexão, nem que seja aqui pela internet, pelo celular.
E a Bíblia fala, partiam pão em suas casas. Quantas famílias estão já partindo pão? Aqui em casa a gente só come junto. Na época de trabalho, comia separado, né? Por causa da pressa, porque tinha que trabalhar, porque tinha que isso, tinha que aquilo. Hoje todo mundo come junto. Todo mundo dá valor, um na companhia do outro. Então, às vezes, na sua casa, você já está comendo junto com a sua família. Olha o avivamento aí. E outra coisa, juntos partiam as refeições, né? Então, todo mundo fazia as refeições. Antes de acontecer na igreja, está acontecendo primeiro nos lares. Porque a nossa igreja, ela é extensão do que Deus faz na nossa casa. E a Bíblia diz que com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus, tinham a simpatia do povo e Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Imagine bem quando chegar esse momento onde que Deus vai acrescentar, vai salvar diariamente muita gente, e assim as igrejas vão encher. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, para a gente falar hoje sobre juízo eterno, eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 2, versículo 12. Deixa aberto aí. Eu quero falar que a doutrina dos apóstolos, ela é baseada no arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Hoje eu quero falar da primeira parte do juízo eterno, a gente vai ter que falar um pouco sobre o tribunal de Cristo, e queira Deus que domingo que vem a gente fale mais sobre o julgamento do grande trono branco e outras aplicações. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que a doutrina dos apóstolos, ela tem como base a doutrina de Cristo. Então, os apóstolos, eles aprenderam com quem? Com Jesus. Jesus Cristo foi o mestre dos mestres, né? O professor, aquele que foi a base. Então, a doutrina dos apóstolos, o desdobramento é ensino de Jesus. Vamos ler lá. Romanos 2, versículo 12, diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunhos também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-o e ora defendendo. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Quando o apóstolo Paulo ele estava escrevendo, ele falando da lei, ele falou que quem pecar sem a lei, pela lei perecerá, ou seja, não há possibilidade de salvação. Mas aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. E eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas a Bíblia fala que Abraão obedeceu à lei de Deus. Então, eu quero falar sobre as 7 promulgações da lei. O que isso quer dizer? A lei, ela foi tornada pública de 7 formas. Deus colocou a lei inscrita de 7 maneiras que ninguém é desculpável, ou seja, nós somos indesculpáveis. O primeiro lugar da promulgação da lei está na natureza. Para você que gosta de anotar e estudar depois, está lá no Salmo 19, versículo 1. Então, a lei de Deus ela é promulgada na natureza. Então, pelas coisas que foram criadas, né, a gente se torna indesculpável. Quando você olhar para a natureza, é uma das formas que Deus promulgou a lei. A segunda forma é na nossa consciência, a consciência do homem. Então, lá em Romanos 2,15, a Bíblia fala que Deus, né, colocou a lei dele na nossa consciência. E o terceiro lugar da promulgação de Deus tornou público foi nas tábuas da lei, as tábuas de pedra, né? Os 10 mandamentos ali com Moisés, está lá em Êxodo 24:12. Deus colocou a lei dele também por escrita em pedras. O quarto lugar é em Cristo, né? O verbo se fez carne. Então, em Cristo, Deus vivificou ali a palavra dele em Cristo. O quinto lugar foi nas escrituras sagradas, ou seja, em toda a escritura, que ela é divinamente inspirada para ensinar, nos instruir. Então, se você tem a palavra, se você tem a Bíblia aí, eu quero te falar que ela foi escrita e aí contém a lei de Deus, amém? E outro lugar é no coração, Hebreus 8:10. Lá em Hebreus fala que Deus inscreveu
a lei dele nos nossos corações. E também nos cristãos. Quando a pessoa olha para você, olha para a sua vida, ele pode ler a lei de Deus em você. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, entre o versículo 2 e 3. Aí você que está em casa fala, pastor, você esqueceu de falar as referências de alguns aí, né? Então, em Cristo, está escrito em João 1,14, eu esqueci realmente de falar. E em toda a escritura está em Romanos 15, versículo 4, e no coração Hebreus 8,10, né, que eu já tinha dito. E nos cristãos é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Então, eu quero falar agora sobre como Jesus ele fala sobre essa doutrina. Qual é o fundamento de Jesus em relação a o juízo eterno? Abre todos em João 3,16. Nós vamos ler João capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Essa conversa que Jesus teve com... Como é que é o nome do irmão que Jesus teve em João 3? Nicodemos. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, ela explicou muita coisa. E se a gente pudesse falar hoje, nós vamos ter que entrar muito profundo sobre perdão. Porque Deus espera que nós sejamos igual a Ele e venhamos imitar e pisar nos mesmos passos de Jesus. Fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Ou seja, no mínimo, nos parecer muito com o nosso Pai. Então lá em João 3, 16 a 19 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Agora preste atenção nas Escrituras. Aqui, quem tiver lendo tem até que sublinhar. Diz assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele dá essa revelação, ele fala o seguinte, que quem nele crê não é condenado. Olha o que a Bíblia está falando. Se você crê em Jesus. Por quê? Porque Jesus ele cumpriu a lei. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então a condenação era para todos. Na hora que Jesus vem, nos substitui na cruz do Calvário, morre em nosso lugar, ele cumpre a lei. Então não há julgamento para a igreja. Ou seja, você que crê em Jesus, você não vai ser condenado. Se você tiver fé, crê nele. Por outro lado, quem não crê, se você não crê, você rejeitar Jesus, rejeitar o Filho unigênito de qual Deus enviou para cumprir a lei, aí esse é o julgamento. Aí não tem como. Você rejeitou a luz e preferiu as trevas, ou seja, as obras eram más. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o perdão, ele é incondicional. Então, o perdão incondicional pela fé. Deus está disposto a livrar, Deus está disposto a perdoar, não condenar, dar um salvo-conduto, esquecer os seus pecados, seja quais eles forem, né? Todo aquele que crê no Filho de Deus. Se você crê em Jesus, presta atenção, os seus pecados, eles serão perdoados. O que eu tenho que fazer? Você tem que crer. Eu vou contar uma história, eu já contei várias vezes, eu não vou cansar de contar essa história, porque ela impactou a forma como nós podemos entender o Pai. Então há uma história de um rapaz que ele cometeu um crime, e o crime dele era a pena de morte. Como ele era muito conhecido na cidade, as pessoas pediram, intercederam junto ao governador da cidade pela vida desse rapaz. O governador pegou uma carta de perdão, colocou dentro da Bíblia, se vestiu como se fosse um pastor e foi fazer uma visita para ele no presídio, onde ele estava preso. E falou assim: rapaz, aqui dentro da Bíblia eu tenho algo importante para você. E ele, enfurecido porque estava preso, tentou agredir o governador vestido de pastor, inclusive cuspiu, e para a própria segurança o governador foi embora e levou consigo a Bíblia e a carta de perdão que estava dentro da Bíblia. O carcereiro aproximou e falou assim: você não sabe quem veio aqui, né? Ele falou: não. Ele falou: não era um pastor. Era o governador vestido de pastor. E dentro da Bíblia que ele carregava tinha uma carta que te perdoava dos seus crimes.
No dia da execução desse rapaz, ele pediu a palavra e ele falou: hoje eu serei condenado, não pelos pecados ou pelo crime que eu cometi, mas por ter rejeitado o perdão. E essa é a história do Evangelho. Jesus, ele é o perdão de Deus. É Deus falando: eu perdoo toda a humanidade de todo o pecado. Basta que vocês creiam no meu filho. Só precisa acreditar. Só precisa crer em Jesus. Então, todo aquele que crê não será condenado. Mas quem não acreditar, quem rejeitar Jesus, está rejeitando o perdão. Então, vai entrar em juízo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. O segundo ponto, nós vamos entender sobre o perdão e sobre o juízo eterno. É que Deus espera de nós, de quem? De mim e de você, que nós venhamos fazer o mesmo que Ele. A mesma coisa que Deus fez, esquecendo todo o pecado, não condenando, perdoando. Deus quer que nós venhamos fazer isso. Lá em Marcos, capítulo 11, entre o versículo 25 e 26, se você estiver acompanhando, eu acho interessante você abrir. Porque na hora que você lê, isso fica guardado no seu coração, no seu espírito. Diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, presta atenção com isso aqui, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está aí no céu não perdoará os seus pecados. Presta atenção. Quando não há perdão, não há salvação. Mas quando há perdão, há salvação. Então, quando você perdoa a uma pessoa dos pecados que ela cometeu contra você, existe uma graça de Deus que te alcança. Os seus pecados serão perdoados automaticamente quando você perdoa o teu próximo. Agora, quando você não perdoa, você impede, você dá uma graça menor do que você recebeu, existe um princípio de condenação. E agora eu tenho que contar a história do credor incompassivo para a gente entender esse princípio. Porque o que Deus fez? Deus não levou em consideração os pecados, perdoando todos. E essa é a graça que Deus derrama sobre todo o povo dele. E na hora que você, que é totalmente perdoado, você entrega uma graça menor, ou seja, não perdoando, automaticamente essa graça é diminuída na sua vida também. O credor incompassivo conta-se a história de um rei que chegou uma pessoa que lhe devia, um servo do rei, e ele devia muito dinheiro em prata. E ele se humilha e ele pede que o rei não venda nem ele, nem a esposa, nem os filhos como escravos para pagar a dívida. E ele ainda fala assim: eu pagarei tudo. Mas o rei se compadeceu e ele não cobrou dívida, ele cancelou a dívida. A Bíblia fala que foi cancelada a dívida. A dívida foi totalmente cancelada. E ele sai ali da presença do rei, encontra um conservo, ou seja, o servo do servo dele, que tinha uma dívida menor, uma dívida de 100 denários, uma dívida bem pequena. Mas a Bíblia conta que este homem pegou esse que devia ele e colocou na prisão. Os que viram isso contaram ao rei. E o rei chamou ele de volta e falou assim: você é um servo mau. Eu te perdoei, você deveria ter perdoado o outro da mesma forma. Agora você vai para a prisão. E aí surge uma palavra. Fala de verdugos. Verdugos. Onde os verdugos irão o quê? Atormentar. Torturar. Então os verdugos, eles representam espíritos torturadores para quem? Para aqueles que não perdoam. Então, essa história foi Jesus contou para Pedro, porque Pedro perguntou para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus falou: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando Jesus contou essa história, ele está falando o seguinte: a partir do momento que você aprisiona alguém, quem fica prisioneiro, na verdade, é você. E esses espíritos torturadores ou atormentadores, quando você vai no dicionário, escreve verdugo, significado, fala assim: aqueles que executam pena de morte. Então, a falta de perdão, ela traz uma sensação de morte, mesmo a pessoa estando em vida. Ela é tirada da graça de Deus. E todo aquele juízo eterno, ele começa a ser aplicado na pessoa que não perdoa. Em outras palavras, o perdão, ele é o menor, presta atenção, ele é o menor prejuízo que um ser humano pode ter. Então perdoe rápido, para que você entenda o que Deus faz por toda a humanidade, perdoando sem cobrar nada.
E a Bíblia fala em Mateus 18:35. Assim também lhes fará vosso Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então é muito sério nós entendermos o princípio do perdão como vamos falar assim, uma passagem para que a gente não entre em juízo, para que seja salvo, ou uma condenação eterna. É muito sério isso. É um dos poucos lugares que a Bíblia coloca na mão da pessoa, vamos falar assim, a absolvição e ao mesmo tempo a condenação. Então, outra coisa que nós temos que levar em consideração, que é o tempo de vida na terra determina a eternidade. Ou seja, o juízo de Deus vai julgar as intenções, vai julgar as palavras, Deus vai julgar as atitudes, Deus vai julgar os procedimentos e a conduta de cada um. Porque a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Às vezes você fala assim, pastor, eu creio em Jesus, eu perdoei todos os meus próximos, e o que eu preciso agora? Você precisa crer, porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, se você crê em Jesus, presta atenção, se você crê em Jesus, você tem que viver como ele viveu. Exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena ia ser condenada por apedrejamento, ela seria morta. Aí Jesus liberou ela, falou assim, olha, nem eu te condeno, vás e não peques mais. E ela foi e não mais pecou, ainda passou a seguir Jesus. É um exemplo de alguém que conquistou a salvação, sendo ali um imitador de Cristo. Aí a gente pergunta, pastor, e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz é um caso interessante, porque ele creu na cruz, então ele não teve tempo para viver a fé. Ele não teve esse tempo para viver, mas se ele não tivesse na cruz, ele teria vivido como alguém com arrependimento, uma vida de arrependimento, ou seja, vivido uma vida de cruz, porque ele creu. A fé, ela traz as obras, e a fé sem obras, ela é morta, lembre disso. E eu quero dar o exemplo do pastor João Carlos Marques, o pai do pastor Carlos. Antes dele ressuscitar, ele estava no céu, quando ele estava voltando para o corpo dele, e ele perguntou, mas Jesus, e a minha salvação? Jesus falou, você vai voltar para a terra, mas você vai ter que lutar, conquistar pela sua salvação de novo. Ele já tinha ido para o céu, ele já estava salvo. Quando ele volta para a terra, ele teria que vigiar e andar nos mesmos passos de Jesus. Isso quer dizer que nenhum justo ele pode abandonar a fé. E olha o que a Bíblia fala lá em Ezequiel 18. Quero ler para os irmãos. Diz assim, Ezequiel 18, 24. Preste atenção, você que acha que pode viver na presença do Senhor e há uma vida de pecado, você que não vive uma vida de arrependimento, você que acha que já está salvo de uma vez por todas, olha o que está escrito em Ezequiel 18, 24, diz assim, se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecados e as suas mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Uma pergunta de Deus. Nenhuma das coisas justas que ele fez será lembrada. Por causa da infidelidade de que é culpado, por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então é muito sério que a gente entenda que quando a gente crê, as obras, elas acompanham, elas se manifestam. Todo cristão, todo justo, todo homem de Deus, ele precisa crer em Jesus. Ele precisa viver uma vida de perdão. O que é isso? Ele tem que perdoar o próximo, não importa. Não importa. Ele tem que perdoar, porque senão ele não garante ali a salvação dele. E a terceira coisa, ele tem que viver essa fé diariamente. Ele tem que ter atos de justiça. Se você entendeu isso aqui, você entendeu agora o que nós podemos, né? Nós podemos agora falar sobre o tribunal de Cristo, que é a primeira parte dessa palavra de hoje. Amém? Abre lá todos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu vou pedir para que você que está em casa, você que está com a palavra do Senhor aí aberta, né? Coloca aí na palavra, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Por que eu preciso falar hoje sobre o tribunal de Cristo? Porque é o seguinte, para falar de juízo eterno, eu tenho que falar sobre todos aqueles que não creram em Jesus e serão condenados.
Então, é o julgamento do grande trono branco, as aplicações de pena. Mas antes eu preciso falar da igreja. E a igreja não vai ser julgada pelo vamos assim, o julgamento do grande trono branco. Muito pelo contrário, o julgamento da igreja é o tribunal de Cristo. Então, quem crê em Jesus, a lei já foi satisfeita, ou seja, não será condenado. Aí você pergunta para mim, pastor, então que tribunal é esse, pelo amor de Deus? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o tribunal de Cristo? Vamos começar aqui. O tribunal de Cristo é a entrega de recompensas, a entrega de galardão para a igreja. É o pódio dos fiéis, né? O pódio onde você vai subir ali, você vai se alegrar e receber o quê? O reconhecimento dos seus serviços prestados. Tudo que você fez para Cristo em vida, nesta terra, você vai receber. Deus tem um compromisso contigo, Jesus tem um compromisso contigo de te entregar coisas que você não tem ideia. E aquilo que a Bíblia fala é verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Guarde essa palavra, que essa palavra é sua, cristão. Essa palavra é sua que crê em Cristo. Essa palavra é você que se desgasta na obra, você que serve ao Senhor, que não prioriza você, mas prioriza o Senhor e a obra dele. Guarde que essa palavra ela é sua, amém? Todos que estão entendendo, coloca a mão aí, dá um ok aí. E outra coisa, não será julgado para condenar. Você vai passar por um tribunal, então não tem que falar aqui de condenação, tem que falar sobre o tribunal de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que você vai passar no tribunal de Cristo vai ser para fazer uma apuração das obras que foram feitas no corpo. O que você fez para Cristo, Jesus vai olhar até a intenção. Às vezes alguém te julgou, alguém falou mal do que você estava fazendo, não se preocupe. Não se preocupe, o Senhor vai olhar a intenção e Ele vai te aprovar. Amém? Vamos lá. Segunda coisa. Quando é que vai ocorrer o tribunal de Cristo? Quando é que vai ser? Vai ser durante as bodas do Cordeiro, ou seja, logo após o arrebatamento da igreja, num período de 7 anos. Então, quando tiver o arrebatamento da igreja, creio eu que Jesus vai vir, os mortos ressurgirão primeiro, depois os vivos serão arrebatados, terão um encontro nos ares, e aí começa um período de 7 anos. 7 anos de quê? 7 anos de festa, 7 anos de bodas do Cordeiro. E eu acredito que isso vai ser concomitantemente. O que essa palavra significa? Ao mesmo tempo da grande tribulação que vai ocorrer na terra. Então, enquanto aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que não receberam Jesus, aqueles que ficaram, eles vão estar num sofrimento terrível, assim eu creio. A igreja que foi arrebatada vai estar no céu, recebendo recompensas. Amém? E a pergunta que você deve estar fazendo aí agora é, pastor, quais são essas recompensas? Eu vou falar 5 que a Bíblia diz, e vou falar que eu acredito que tem mais umas 2. Mas eu vou falar 5 que a Bíblia diz. Talvez você nunca olhou, nunca imaginou, mas eu vou falar. Primeira coisa que você vai receber, aquela pessoa ali é a coroa da justiça. A coroa da justiça está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. São para aqueles que amam a vinda de Cristo. Então, se você ama, se você espera, o retorno de Jesus, se prepare, porque você vai ganhar a coroa da justiça. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que já estava preparada para ele essa coroa, e é para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Segunda coisa, no pódio ali, no galardão, nas bodas do Cordeiro que vai ser entregue ao povo de Deus, a coroa incorruptível. A coroa incorruptível fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. São para aqueles que serviram em amor o evangelho, ou seja, se você serviu a Deus, se você fez o que pôde para salvar vidas, para pregar o evangelho, para viver o evangelho, presta atenção, a coroa incorruptível ela te aguarda. Se você não mediu esforços para pregar, para servir o que está escrito na Bíblia, a coroa incorruptível vai ser lhe entregue. O terceiro galardão, a terceira recompensa é a coroa da vida. A coroa da vida fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Fala sobre aqueles que foram fiéis até a morte, mesmo com provação, e os que foram fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 12. E tem também a coroa da glória. A coroa da glória ela é separada para os pastores. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ou seja, todos os pastores que pastorear bem, cuidar do rebanho, a Bíblia fala que vai ser entregue a coroa da glória.
E a última coroa que eu vi na palavra de Deus é a coroa de alegria. A coroa de alegria está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, para os que ganham alma. Então, se você é um ganhador de alma, se você é uma pessoa que prega o evangelho, você está reservada para você a coroa da glória. A coroa da glória é para os pregadores, aqueles que ganham almas. Aí, pastor, beleza, esse está na Bíblia. E quais os outros dois que você crê que vai ser entregue? Para mim, eu particularmente creio que vai ser entregue vestes, veste justiça, veste louvor, veste nupciais. Eu acredito que vestes também serão entregues, né, como uma espécie de galardão. E eu creio que também níveis de autoridade. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus entregou 1 denário, né, uma mina, entregou 3 denários ou 3 minas, e 5 denários e 5 minas. De acordo com o que as pessoas fizeram com esses dons, vamos falar assim, com esses denários, com essas minas, eles foram colocados para administrar cidades. Então eu creio em níveis de autoridade, né? Vamos falar assim, níveis de governo, né? Mas isso é o que creio, uma conjectura apenas. Amém, irmãos? E aí você pergunta assim, e a igreja? Então ela não entrará em juízo? Não, ela não passará pelo juízo, que é o julgamento, o grande trono branco, é um tribunal de Cristo. Agora, abre a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Nós vamos ter que falar umas coisinhas muito sérias em relação aos cristãos aqui nesse período, enquanto não chega o arrebatamento. Diz assim, Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz assim, mas tu que julgas teu irmão, ou tu também que desprezas o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Presta atenção à seriedade do que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 14. Ele falou o seguinte, que a igreja não vai passar pelo julgamento do grande trono branco, ela vai ser absolvida. E Jesus vai julgar, ou seja, vai haver um tribunal de Cristo para os cristãos. Então por que você está julgando? Aqui que entra a bomba. Então nenhum crente pode julgar outro crente, ou seja, o teu irmão não é dado autoridade, nem poder e nem condições algumas de você julgar teu irmão. Então é condenável um irmão julgar outro. Primeira coisa. Segundo, o julgamento humano, normalmente ela não é para absolver, ela é para condenar. É difícil você ver uma pessoa julgar para absolver, muito pelo contrário, elas julgam para condenar. E julgamento em si mesmo é para aplicação de pena. Então, se tribunal de Cristo, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai analisar e julgar até o que está escondido, até as intenções do coração. Então, o julgamento de Deus em relação ao trono branco é um julgamento para aplicação de pena eterna. E quando o ser humano ele começa a julgar o irmão dele, isso é errado. Isso não é de Deus. Presta atenção dos motivos que Jesus ressuscitou. Vamos para Romanos capítulo 14, versículo 13. Abre lá, Romanos 14, versículo 13. Porque Jesus ressuscitou para ser Senhor de quem? De mortos e dos vivos. Eu falei 3 motivos que Jesus ressuscitou na pregação passada. Eu não incluí essa, mas essa eu estou falando. Um dos motivos que Jesus ressuscitou foi para ser Senhor, para se assentar à destra de Deus. Ser Senhor de quem? Dos mortos e dos vivos. Agora, por quê? Olha o que fala em Romanos 14, 13. Diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Isso quer dizer que, se vai haver um tribunal de Cristo, e Cristo vai julgar os crentes, os cristãos, quando um cristão julga outro, ele faz 2 coisas. Ele coloca obstáculo no caminho. Ou seja, pedra de tropeço. Deixa eu explicar o que é pedra de tropeço. Pedra de tropeço é uma pedra para o teu irmão tropeçar. Toda vez que você julga o teu irmão, você está colocando uma pedra de tropeço no caminho dele. Para que a pedra de tropeço? Para ele tropeçar e cair. Então você está fazendo gol contra, pelo amor de Deus, não julgue. Então cada um prestará contas de si mesmo a quem é Cristo. O apóstolo Paulo falou, olha, cada crente vai prestar conta de si mesmo, não precisa prestar conta a ninguém. Então cuide muito de si mesmo, viu? Cuide de você mesmo, não cuide da vida do seu irmão, não. Segunda coisa, julgar o irmão é colocar pedra de tropeço no caminho dele, porque ele vai tropeçar, ele vai cair. Quando você julga, você está atrapalhando o ministério, o chamado. Você não sabe o coração dele, você não sabe a intenção. Então você vai colocar um obstáculo no chamado dele, na caminhada dele.
Guarda isso que eu estou falando. E outro, o apóstolo Paulo, ele não julgava a si mesmo. Ele declara lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, assim, eu não julgo a mim mesmo. E ele falou, não me importa que estejam me julgando, porque Jesus, ele vai vir, vai trazer tudo à luz e vai, inclusive, revelar a intenção do coração, para que sejamos aprovados. Ninguém está falando de condenação. Eu espero que esteja entendendo aí, porque a palavra hoje ela é bomba, viu? Hoje nós estamos falando sobre, vamos falar assim, o juízo eterno em relação à igreja, que a igreja não vai entrar em condenação. Nós estamos falando sobre o tribunal de Cristo. Então, não julgue teu irmão. Deixa que Jesus vai fazer isso na hora certa, amém? Espero que esteja entendendo aí, viu, irmão? Ok, dá um ok aí que você está entendendo. Glória a Deus. Amém. Até o Carlos está entendendo hoje, viu, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. E outra coisa, somente um pode julgar. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando o Tiago está escrevendo isso, ele está falando o seguinte, que quando nós falamos mal de alguém, nós nos estamos colocando como o quê? Juiz. Então, a partir do momento que a gente fala mal de alguém, a gente nos coloca como juiz e ainda julga a lei. E aí ele faz uma pergunta, né? Quem é você para julgar? Então, por que nós não podemos julgar? Porque a gente não conhece o coração de ninguém e a gente não consegue revelar a intenção do coração. Só Deus sabe a intenção do coração, por isso que só Ele pode julgar. E outra coisa, bateu o martelo nisso aqui, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, da mesma forma que a gente julgar, nós seremos julgados. Agora aqui pegou. Porque na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Se você colocar peso, vão colocar peso sobre você. Esse princípio espiritual é muito doído. Porque a Bíblia, nesse mesmo lugar, ele está falando lá em Mateus 7, nesse mesmo lugar foi o seguinte, que quando nós olhamos o cisco no olho do irmão é porque tem uma trave no nosso. Então, quando a gente estiver julgando alguém, nós já estamos nos condenando. Olha a coisa séria. Agora, para bem e analisar, é melhor perdoar, né, irmãos? Porque aí a gente não é condenado. Você imagina bem crente cristão que segue a Deus, que crê em Jesus, poder ser condenado, condenação eterna, porque está julgando. Por isso que antes da gente falar do julgamento do grande trono branco, do trono branco, falar sobre a condenação eterna, essas aplicações, nós temos que falar o quê? Da igreja. Então, na hora que você perdoa, você é perdoado. Na hora que você coloca peso leve, tem peso leve para você. E se você identificar que o cisco no olho do seu irmão está revelando uma trave no seu, você pode ter certeza que você vai ter muito cuidado na hora de pronunciar uma opinião, falar mal ou melhor, falar bem e deixar de julgar e fazer o quê? Orar. Até pelas autoridades, né? Mas não ter o nosso momento de oração. Isso quer dizer que na eternidade, Jesus vai nos recompensar. Amém? Para concluir a palavra de hoje, abre todos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos concluir aqui. Vamos finalizar a nossa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ler o 16 e o 17, porque eu quero falar uma coisinha rápida sobre as bodas. Diz assim, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, presta atenção, se um dia você estiver andando na rua, você ouvir uma trombeta de Deus, pode ser o arrebatamento, viu? Pode ser. O próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ó, a ressurreição de mortos. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Presta atenção o que está acontecendo aqui. Por que a gente tem que ter uma vida de arrependimento? Que arrependimento de obras mortas? Porque isso nos tira daquele ambiente contínuo de pecado e nos leva a uma vida de cruz. Por que a gente tem que ter o batismo do Espírito Santo? Para a gente ter essa intimidade com o Espírito Santo e ser guiado, porque a lei de Deus ela é inscrita na nossa mente e no nosso coração, então a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Por que nós temos que ter fé em Deus? Porque a gente tem que acreditar no Senhor, na palavra dele. Aí sim vem as situações seríssimas, porque depois da fé em Deus, a gente tem a questão da imposição de mãos, que é exercer o evangelho ali, né? Exercer com fé, exercício mesmo da fé. E aí vem a ressurreição dos mortos, porque vai haver, e nós temos que acreditar nisso, por isso que nós ministramos fé. Agora, na questão do juízo eterno, nessa disciplina, essa aqui é 1 Tessalonicenses,
Capítulo 4, entre o versículo 16 e 17, essa referência. Então, nesse momento que existe o arrebatamento, e Jesus nos ares tem um encontro, presta atenção, tem um encontro com a igreja ela vai ser levada para um momento especial de 7 anos. Então, enquanto começas, isso eu creio assim, porque existe um segmento que fala que a tribulação vai ser assim, o arrebatamento vai ser o início da grande tribulação. Tem um outro estudo que fala que vai ser no meio da grande tribulação e o arrebatamento vai ser no final. Eu creio, e como hoje não é a palavra não é para defender, então eu não vou vamos falar assim, me alongar nesse ponto, mas eu creio que vai ser no início da grande tribulação. Então, a igreja vai ser arrebatada e vai para onde? Para o céu. E ali começam as bodas do Cordeiro, ou seja, vai haver o tribunal de Cristo, pódio, uma alegria, um momento tremendo. E aí a gente pergunta, e a igreja então não passará por julgamento? Não, vai passar pelo tribunal de Cristo, vai receber recompensas tremendas. E a igreja, ela nesse momento vai ser um momento tremendo no céu, de festa, 7 anos de festa. E aí, todas as pessoas que creem em Jesus vão ser arrebatadas e vão para o céu. Mas eu quero falar de 3 tipos de pessoas. Que a Bíblia fala que são os convidados que não são dignos. Esses não vão para as bodas. Esses não são dignos. Então, quando vier o arrebatamento, quando vier o momento, esses não vão. E a Bíblia fala que, eu vou até colocar assim, porque essa história aqui está lá em Mateus, né? E o seguinte, primeiro, que segundo... Aliás, a escritura fala são aqueles que priorizam suas posses, porque o rei ele mandou os seus servos convidar alguns convidados. E os primeiros convidados disseram assim, mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo. Então, o primeiro tipo de convidado são aqueles que vão cuidar das suas próprias posses, vão para o seu campo, cuidar da sua vida. Esses, a Bíblia está falando que não são dignos das bodas do Cordeiro. Esses não são dignos. O segundo, que não é digno de estar na boda do Cordeiro. Aqueles que priorizam os negócios, fala assim, e outro para os seus negócios. Então, se você prioriza sua própria renda, seus próprios negócios, vigia. A Bíblia está falando que esse tipo de gente não é digno das bodas do Cordeiro. E o terceiro, são os que maltratam e matam os servos de Deus. Que ele fala assim, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. Então tem pessoas que maltratam o povo de Deus e ainda por cima mata. Pastor, mas nos últimos dias, né? Nas outras nações sim, mas aqui às vezes, irmãos, o ódio no coração é algo perigoso. Então esses 3 tipos de pessoas, a Bíblia está falando que são convidados que não são dignos. E aí houve uma ira, né? E aí aquele senhor, aquele rei mandou em todos os lugares e chamar aqueles que não eram dignos para as bodas do Cordeiro, né? Chamar várias pessoas para que a casa dele fosse cheia. Em outras palavras, vamos lá. A ideia é priorizar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E não buscarmos os nossos próprios interesses, mas buscarmos os interesses de quem? Do Pai. Em outras palavras, irmãos, eu quero finalizar. Esse momento das bodas é o momento onde que nós não podemos nos esquivar do chamado de Deus. Nos esquivar desse convite. A igreja não pode abrir mão de estar, sabe, com Jesus nos ares. A igreja não pode se esquivar desse convite por arrebatamento, de estar pronto para o dia. Então não priorize. A Bíblia fala assim que ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Tudo é para o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Isso muda tudo. Talvez até hoje você nunca imaginou que a igreja não passaria por um julgamento, pois a igreja não será julgada. Jesus já pagou o preço. Daqui para frente é só pódio. Se você crê em Jesus, presta atenção, se você perdoa teu irmão e tem uma vida de cruz, uma vida de fé, de obras tremendas, não porque você é salvo pelas obras, porque você tem fé. Amém? Eu creio que no dia do arrebatamento, você vai subir. E lá nas bodas do Cordeiro, vai haver o tribunal de Cristo, você vai receber suas recompensas tremendas. Mas cuidado, se você tem priorizado outras coisas, que não é o reino de Deus e a justiça do Senhor, isso é perigoso para a sua vida. Eu quero te convidar
a fazer uma oração comigo agora, sabe? Pela sua vida, pela sua casa, pelos seus, pela sua família. Você, minha irmã, que é casada, você, meu irmão, que é casado, vocês que têm filhos, que têm parentela, nós precisamos orar para que isso seja muito claro, para que as pessoas entendam que Jesus é a expressão maior de amor de Deus, é um perdão onde você não precisa pagar nada, Deus não está te pedindo nada, você não precisa pagar nada, foi de graça, a salvação é de graça. Deus voluntariamente ofertou o filho dele, não precisa pagar, você não tem que devolver nada, é de graça, isso é amor. Você só tem que perdoar, só isso. Vocês estão entendendo? É simples. A salvação é simples, meu irmão. Então vamos orar para que esse entendimento, essa revelação entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Coloca a mão aí no seu coração, estende a mão aí, para que a salvação entre na sua casa hoje. Vamos lá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que a revelação do Evangelho, a revelação da salvação, do teu amor, que é o teu perdão, venha sobre cada mente, cada lar, cada casa. Que a simplicidade do Evangelho venha agora sobre cada um que está assistindo, meu Deus, essa live, essa pregação. Venha sobre as famílias, sobre as esposas, os maridos, os filhos, cada lar. Que este avivamento leve as pessoas a orarem juntas. Que esse avivamento leve as pessoas a comerem juntos. Que leve a igreja, meu Deus, à unidade, a partir do pão, a cuidar dos necessitados, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Meu Deus, que aqueles que baterem na porta agora sejam prioridades e que, meu Deus, a igreja venha cair na graça do povo. Aumente o número dos que sejam salvos, que o teu evangelho faça sentido para todos. Meu Deus, que o teu Espírito se mova agora sobre o teu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos pela tua graça, maravilhosa graça. Que a tua graça, meu Deus, ela seja presente todos os dias na nossa vida. E se prepara, meu irmão, para as bodas, se prepara para o arrebatamento, que é o que Jesus tem para a igreja. E eu louvo e agradeço o Senhor pela essa palavra. Eu agradeço o Senhor pela sua vida. E que o Senhor abençoe a sua vida, não só hoje, mas pela eternidade. Fique com Deus. Tenha uma ótima noite. Ore antes de dormir. Sabe? Ore de joelho, irmão, agradecendo a Deus pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus. Amém.